כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. כל מה שנותן הקדוש ברוך הוא הכל מתנה. כל מה שקורה אנחנו מקבלים. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quando começou a Cabalá? Desde quando vem esse mistério, esse segredo? Conta isso pra gente. Dentro da sua pergunta já consta indiretamente uma parte da resposta. A Cabalá é o segredo da alma, das almas, da existência e da vida fora da matéria, dos mundos espirituais, das dimensões, conhecido como o conceito da árvore da vida. Desde os primórdios, desde quando surgiu Adão, pelo conceito cabalístico, que não é algo antropomórfico, reduzido a um conto infantil e uma história para criança, e que não é. Por trás tem profundidade e explicações realmente muito maiores, que dizem respeito a questões que vão de uma filosofia extremamente profunda, essencial, e que beira a essência divina. Quando eu falei que na sua pergunta já consta a resposta indiretamente, é porque o anjo responsável, assim diz a própria Cabalá, pela informação ou informações que vão gerar a construção do conhecimento cabalístico como um todo para essa humanidade, chama-se Raziel. Raziel, em aramaico, Raz, quer dizer segredo. Por isso que eu também falei que indiretamente é os segredos de onde surgiram. A própria palavra segredo em hebraico, em aramaico, Raz, e ele, que é Deus, quer dizer, é o anjo dos segredos divinos, dos segredos dos céus. Muito interessante também, o nome Raziel, segundo a própria numerologia cabalística, é o mesmo valor numerológico de Avraham, 248. A Cabalá, transmitida e retransmitida pelo anjo Raziel, começou desde Adão, o primeiro estágio de consciência humana no planeta Terra, em Malhut, que por sua vez foi transmitindo e retransmitindo. Ele recebeu um livro diretamente de Raziel, um livro que não é um livro como a gente conhece, ele é um campo vibratório de registros e ensinamentos, como uma redbook de luz, desconhecida por essa nossa atual época, e que foi passado e retransmitido. Por exemplo, Noah também recebeu esse Sefer Raziel, o livro de Raziel, e por sua vez cada geração sempre havia essa retransmissão, chegando em Abraão. Abraão, o pai de várias nações, pelo próprio nome hebraico, também recebeu, aí no caso, um novo livro, inclusive, com conhecimentos da ciência astrológica, cabalística, que foi o próprio Raziel que os revelou. Abraão foi subindo de nível e ativou. E voltando à numerologia, o número 248, que é resultado tanto da palavra Raziel quanto Avraham, em hebraico, pelo método da primeira redução, ou chamada Gemátria Katan, nos vai dar 2 mais 4 mais 8, 6 mais 8, 14, que vai dar uma correlação com uma outra palavra, uma correlação de numerológica cabalística, que vai nos dar uma outra palavra, que é a palavra hebraica Yad, 14, mão. Isso é uma outra informação codificada, no qual Raziel nos traz a mão, nos conduz, pela mão nos conduz essa humanidade à ativação ou rumo à consciência divina, ativação da consciência divina ou rumo à consciência divina. E são conhecimentos de ordem, como foi falado no início da pergunta,
de oculto, conhecimentos ocultos, e que está sendo passado para essa humanidade de geração em geração através desses mestres que conseguem ativar a consciência divina, e Raziel é o responsável, digamos assim, o mestre e o coordenador desse processo da Kabbalah, a comando da própria divindade. O chamado segredo, na verdade, é porque ele está oculto em camadas. Quando chegou até Moisés, por exemplo, na história da humanidade, só um exemplo, na linha e sequência de raciocínio aqui utilizado para responder a essa pergunta, Moisés, ao receber a Torá, que em aramaico é oraita, luz, é na verdade um outro receptor também desses segredos dos céus, dos segredos divinos, mas que como o povo que estava junto a Moisés para receber não suportou tamanha luz e logo em seguida, por uma contagem errada, inadequada, de sua descida do Har Sinai, do Monte Sinai, que é toda uma alusão ao nível de consciência que Moisés subiu e o povo não acompanhou, que são todos nós, é uma alusão à própria humanidade, houve entre aspas, uma segunda Torá. Esse entre aspas, ele é entre aspas, mas no fundo realmente é uma nova Torá que vem sobre uma outra roupagem, uma outra energia vibracional, um outro padrão vibratório. E a gente vai lembrar desses livros, Sefer Araziel, quer dizer, os livros foram sendo repassados através de vários níveis vibracionais. E as pessoas que foram responsáveis, que são seres já extremamente amadurecidos espiritualmente, que passaram aqui no planeta Terra, assim como sob o comando de Raziel Amalar, a abertura para todos os grupos de pessoas se faz, inclusive agora, muito mais necessária e reveladora para todas as fontes, oriundas de todas as fontes religiosas. Essa outra Torá, voltando só à questão ainda para a gente encerrar a resposta, ela passou por uma nova codificação, ou uma codificação mais dura. É como um programa de computador em que precisa se estudar qual é o programa para poder decodificar, para entender o algoritmo, para entender o que ele faz, para que serve, como funciona. Não é um processo de leitura fácil, rápida, etc. Por causa do baixo nível vibracional que essa humanidade ainda se encontra e se encontrava. Por outro lado, a disseminação da Kabbalah, assim diz o preâmbulo do livro Zohar, que foi escrito por Rabi Shimon Bar Yochai, também sob o comando angelical, de vários anjos juntos, integrando esse conhecimento que vem de Raziel, o anjo dos segredos, para que todos nós ativemos a consciência divina como um outro conceito da Kabbalah, que é dos 5 níveis de manifestação da alma, das nossas almas. Cada um de nós tem que ativar tanto o nível de Nefesh, de Ruach, de Neshama, de Hayah e Heidah. Esses 5 níveis de manifestação têm que estar integrados e planificados. O nível de Nefesh é o nível físico, o campo de energia no nível biofísico, Ruach no campo psicoemotivo, o nível de Neshama é o nível mental, o corpo mental, o padrão mental. Hayah a gente poderia utilizar no português como a vida da alma eterna, a alma que não modifica, ela é imutável, a consciência já quase que aderente ao divino, ao uno com o Criador, e Heidah, que é o nível mais elevado. E não é à toa que a numerologia cabalística de 248, pela Gemátria Gadol, pela numerologia, pelo método da redução completa, ela vai nos dar o valor de 5, numa alusão a esses 5 níveis de manifestação da alma, ou seja, Raziel é o anjo que traz a ativação para que todos nós possamos ativar cada uma dessas manifestações de alma e nos tornarmos plenos de luz. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה
כל מה שנותן הקדוש ברוך הוא הכל מתנה. כל מה שקורה אנחנו מקבלים באמונה. כל מה שעובר אנחנו מברכים על טוב ועל רע. כל מה דאביד רחמנה לטב אביד לטב אביד. כל מה דאביד רחמנה הכל לטובה. Oh